Olá, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Miqueleto. No programa de hoje eu recebo o Rodrigo Mar, ele que é secretário de comunicação do PT no estado de São Paulo e uma importante liderança na Zona Leste de São Paulo. Rodrigo, seja bem-vindo. Obrigado, companheiro, pelo convite. Obrigado ao pessoal aqui da produção que nos recebeu. É uma alegria estar aqui com você. Estamos nos reencontrando depois de muitos anos, né? E nos encontramos em São Miguel Paulista. A gente pode dizer que trabalhamos juntos, Sim, acho, né? com Trabalhamos certeza. juntos, Na né? mesma equipe. Na mesma equipe. Então, é um prazer estar aqui com você. Estou à disposição. Obrigado, Rodrigo. E bacana te reencontrar numa situação ótima, né? Você mais maduro, você numa outra toada política, mas sempre na luta, né, cara? Sempre na luta. Sempre na luta, né? Eu sou feito na luta, né? Eu brinco. Meu pai e minha mãe são da fundação do Partido dos Trabalhadores na Zona Leste de São Paulo. Meu tio Juscelino Silva Neto foi o primeiro vereador do PT da Zona Leste de São Paulo. Então, a gente aprendeu a olhar para a vida por essa janela, né? Então é difícil fugir. Até tentei, mas eu não consegui. É enraizado, né? Tá no DNA. É mais forte. É mais forte, Mas forte. precisamos de pessoas assim como você, que tenham esse perfil político, independente da posição e do partido, mas que entendam a população, porque tem muita demanda, tem muita emergência e tem muita luta aí, né, Rodrigo? Sim, sim. Eu sempre digo assim, né? O Partido dos Trabalhadores, o nosso coletivo aqui dentro da capital do estado de São Paulo, nós trabalhamos nas periferias do estado e da capital, né? O que são as periferias? O lugar onde o estado chega, mas chega não como deveria, na grande maioria das vezes. Então, assim, a gente trabalha com a vulnerabilidade. Então, para mim, hoje, né, sou chefe de gabinete de um deputado estadual de um mandato popular, estou secretário de comunicação. Então, entender a periferia, né, ter o coração periférico, ele me ajuda também, porque também é falar um pouco sobre empatia, de se colocar no lugar do outro, né? A gente sabe como que é pegar um ônibus lá em São Miguel Paulista e estar em Paulista e vir até o terminal Parque Dom Pedro, demorando 2 horas e pouco em pé. Só quem fez isso sabe de fato a dureza dessa jornada, né? Então eu tô nesse lugar, graças a Deus, com muito orgulho da minha origem, da onde eu saí, da onde eu permaneço, e estamos na luta, estamos de pé. Que legal, que bacana. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu cargo dentro do partido, na Secretaria de Comunicação. Porque a comunicação de um partido, ela tem o seu lado institucional. Sim. E ela tem a sua importância, até porque nós vivemos uma época de fake news. Como é que vocês fazem o trabalho das redes sociais? Como é que vocês observam esse ponto? Eu tô assim, eu brinco que sabe quando a gente tá aprendendo a andar de patins, assim, a gente vai batendo o pé. Eu tô há 2 meses na Secretaria de Comunicação, assumi essa pasta. Legal. Uma baita responsabilidade. Sim. A gente entende que é um ano eleitoral, um ano que a inteligência artificial ela vai pautar, já está pautando as pré-campanhas, as campanhas. Então a gente entendeu que é um ano desafiador. Por outro lado, né, você falou da parte institucional, né? É interessante para mim, enquanto militante do PT, também ter essa participação independente de mandato. Né? Porque a gente sempre teve vínculo com um mandato ou outro. Nesse momento, é claro que a gente tem os vínculos, as correntes, mas nesse momento eu represento o PT. Tá. Então, eu dialogo aqui na capital, dialogo em Campinas, em Hortolândia, em Montemor, em Ferraz, representando o PT. Isso me deu a possibilidade, está me dando a possibilidade de conhecer os diferentes PTs. Legal. Que é diferente também. Cada região, né? Porque a gente vive aqui na capital e a gente corre o risco de achar que o estado de São Paulo, que é tão plural e tão diverso, é a capital. E não é. Né? Nós temos cidades aí do interior que não tem internet. Nossa. Né? Nós temos variedade, né? Que não tem internet. Então, como que a gente vai discutir fake news ou como a gente vai discutir fake news com essas pessoas? Então, a gente está numa fase de diagnóstico, né? O nosso estado ele é gigante, né? É de uma imensidão ser igual e com essa pluralidade também. Eu sou formado em artes cênicas, cursei publicidade e propaganda. Legal. Sou pedagogo, sempre direcionei minha carreira para a cultura, para a educação, e a comunicação sempre me atravessou transversalmente. Então, ter essa possibilidade também de entender
de conhecer o estado de São Paulo, a gente está andando o estado inteiro, de conhecer os diferentes PTs, e entender também que a comunicação, ela para eu entender a comunicação de um determinado município, de um determinado local, até mesmo dentro da capital, eu preciso mergulhar um pouco também naquele território, né? Então é isso que a gente tem feito, entendendo os PTs, entendendo o território, entendendo a lógica de cada região, né? Porque vai para os extremos. Quando a gente fala do estado de São Paulo, um estado a gente tem um estado extremamente conservador. Sim, a gente tem um estado muito conservador, mas a gente tem municípios inteiramente lulistas, por exemplo. Então, assim, é complexo. Então, a gente tem mergulhado nisso, gerando diagnóstico e estudando. Com a questão das fake news, é isso. Assim, é o tempo todo. Eu estava até ontem dando uma entrevista e alguém tinha falado: o PT tinha que ter uma ferramenta própria para desvendar. Para checar, né? Para checar. Eu sou um pouco contra isso. Eu acho que a imprensa séria hoje, no Brasil e no estado de São Paulo, ela já tem feito isso. Sim. Eu acho que é como que a gente consegue divulgar o dado bom. Né? As pessoas precisam ser um pouquinho mais prudentes, né? No que vão repassar adiante, né? Checar essas informações antes de fazer esse barulho todo, né? Porque nós somos comunicadores, né? Eu sou jornalista, então é meio que uma premissa da profissão ter esse cuidado todo, até para você redigir novos conteúdos, observar, tem uma linha ética, mas encontramos muitos gargalos aí, né, Rodrigo? E é triste ver isso, né? Muito. E a gente eu vou dar um exemplo com relação à inteligência artificial, de como que esse ano vai ser duro. Eu falei da minha mãe no início. É uma mulher simples, mas que participou a vida inteira de associação de moradora, entende o PT. E há uns meses atrás, ela me mandou um vídeo da morte do Lula. Tá. E aí eu estava em uma reunião, e ela e ela me mandou o vídeo e começou a me ligar. E eu falei, alguma coisa aconteceu. Eu liguei para não ver. Ela estava convencida que o Lula tinha morrido. Porque da perfeição, né, o quanto que a maldade, né, a maldade no sentido... No pior sentido. No pior sentido da palavra, né? O quanto que isso chega. Do mesmo jeito que chegou para minha mãe, chegou para outra. E eu olhei o vídeo, eu juro para você. Você é da área, né? Tinha plantão, tinha um Bonner falando, tinha não sei o quê, tinha pop-up de outros veículos. Muita gente acreditou. Então, a fake news, ela presta um desserviço para a democracia, que eu sei que pode ser que aqui para o seu público, que é um público extremamente qualificado, pode ser que seja chover no molhado, assim, mas ela coloca a fake news coloca a democracia em risco o tempo todo, porque com a inteligência artificial a gente tem dúvida o tempo todo do que é verdade, do que é mentira. E eu sempre digo, é o que você falou, nós temos veículos de comunicações sérios no Brasil, a gente precisa sempre conferir, bater o dado, os próprios sites deles tem lá, você joga lá a notícia, vê se é fake, a porcentagem que é verdade, o que é mentira. Hoje a gente já tem na internet várias ferramentas para que a gente possa tentar, pelo menos. E aí, tendo a informação certa, que é um hábito que a gente não tem, principalmente a esquerda, que é propagar. A gente precisa divulgar com a mesma intensidade o que é bom, os dados bons, as informações verdadeiras, o tanto que as pessoas, o que de fato vai influenciar positivamente na vida das pessoas. É que o ano eleitoral, ele, assim como eleição, e nós já trabalhamos em eleição, nós sabemos disso, eleição é uma época de marketing de guerrilha. Sim. Né? Então é tiro para todo lado, né? Através das redes sociais, através da internet, e você precisa ter uma resposta rápida, ter uma resposta pronta, porque você vai apagar um incêndio, né? E aí uma secretaria de comunicação de um partido, de um importante partido como o PT, e aqui não estamos fazendo apologia nenhuma, mas nós não podemos negar. O tamanho. É o maior partido de esquerda da América Latina, então no mínimo merece respeito. No mínimo. Né? No mínimo merece respeito. Então assim, como é que funciona esse preparo? Não só dos militantes, mas também para passar para os simpatizantes, né? Porque tem uma ponta, né? Tem os militantes, que são as pessoas, assim como você, que estão ali à frente do partido, mas também tem os simpatizantes que formam um grande número, né?
O PT tem uma coisa que eu acho que é o mais bonito, que é a pluralidade. Né? Cresceu muito e tem uma pluralidade. Então, hoje, você vai, por exemplo, numa cidade pequenininha, aí do estado de São Paulo, o presidente do PT é o cara, é o açougueiro. Uhum. Né? Aí você vai para outra, é o contador. É. Né? Aí a pessoa que cuida da comunicação é o professor da cidade, é o metalúrgico, é o mecânico, né? É o mascate. O que eu quero dizer com isso? Porque o Partido dos Trabalhadores é feito pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras. Sim, essa identificação É isso. Então, isso tem seria muito tranquilo se cada PT municipal tivesse um secretário ou um presidente, alguém de comunicação que entenda. E não é isso. Uhum. De fato, a gente tem pessoas que se identificam com as pautas da esquerda, com as bandeiras do PT, e que por algum motivo, que aí é diverso, se identificou com o Partido dos Trabalhadores. Sim. E tem muito secretário do PT que não é uma pessoa especialista em comunicação, por exemplo. Isso não faz dele melhor nem pior, mas é um dado. Sim. Então, o que a gente tem feito quanto Secretaria de Comunicação do Estado de São Paulo? Nós estamos investindo em formação. Só que olha o tamanho do estado de São Paulo. Sim. Nós temos PT em quase 420 municípios, com formações totalmente distintas. Então a gente está nessa fase de diagnóstico e para que também a gente possa oferecer formação que seja adequada. Por exemplo, nós temos um game lá, uma planilha gigantesca que a gente identifica os municípios engajados, os super engajados, os inativos. Nós temos municípios que, por exemplo, não tem rede social. Nossa. Do Partido dos Trabalhadores. E aí tinha uma chefe minha que falava, você também não pode dar a feijoada para o bebê. Eu não posso oferecer a mesma formação para esse cara, para o super engajado de Osasco, que pode nos ensinar também com relação à comunicação. Então, a gente tem investido em formação por essa perspectiva, de entender os blocos dos municípios e investir em formação de acordo com a necessidade de cada bloco ou de cada município. É um trabalho gigantesco, porque eu estou falando de também trabalho voluntário, de trabalho simpatizante. Ele não é 100% profissionalizante. Isso também é da beleza do PT também. Então, como que a gente valoriza isso? Mas a Secretaria, nós temos investido nisso. Informação, de olhar para o quadro do que nós temos, tentar segmentar ali por engajados, super engajados, os inativos, para que a gente possa oferecer para cada bloco de município a formação que realmente vá ao encontro. E a gente tem coisas super interessantes, por exemplo, a gente tem oficina de gente que não tem, como que abre o Facebook, como que eu faço o Instagram, como que eu crio um Twitter, a gente tem bloco que a gente está trabalhando, mas a gente tem bloco de como que eu transformo as propostas, o que o Lula tem desenvolvido no estado de São Paulo em material para o WhatsApp ou em pauta para podcast. Então a gente tem de tudo, a gente está olhando para o estado e tentando ajudar da forma que a gente entende, que o nosso planejamento entendeu que é importante. É bacana você trazer essas informações, porque as pessoas não têm essa visão, né? Eles enxergam a campanha lá nas redes sociais, quando ela vai para a TV, quando ela ganha corpo, quando ela vai para os debates, né? Já naquele sprint final, mas elas não entendem essa parte estrutural. Né? E é legal você mostrar toda essa preocupação, esse organograma que existe, porque o partido ele acaba sendo uma empresa. Sim. Né? Ele tem um entendimento nesse sentido e ele vai trabalhando os seus seguidores, né? E a rede social, os jornais de bairro, né? São extremamente importantes nessas divulgações, porque eles mostram o dia a dia, né? Da base eleitoral, né? Sim. E, por exemplo, né, a gente também tem um dado que uma informação que é importante, eu gosto de contar essa curiosidade, assim. Por exemplo, nós temos lá os grupos de extrema direita, né? Temos os nossos grupos. Mapeando a concorrência, né? A gente tem ali, e a gente percebe assim, por exemplo, uma coisa boba. Eu tenho um card lá o Lula vem em Mauá. Eu jogo lá esse card. As pessoas, os militantes da esquerda vão questionar a cor, a foto que está atrás, se aquela frase, quem foi que disse, qual é a fonte. É um monte de questionamento. Aí você vê no grupo lá, os grupos de extrema direita, é ordem unida.
Você posta um vídeo lá, eles postam um vídeo lá, ninguém questiona nada. E dissemina, né? Dissemina. Então, quero dizer duas coisas com isso. Primeiro, que bom que a gente tem a possibilidade de ser crítico. Então, o diálogo, né? Nós temos isso. Olha, eu não acho. Essa faixa ali atrás simboliza tal coisa. A gente tem uma qualidade, né? Uma qualidade crítica muito maior do que esse povo que está disseminando notícias ruins. Porque cuidado, né, Rodrigo? Exatamente, porque as nossas... a gente quer saber se aquilo que a gente está mandando é verdade ou mentira. Quem foi que disse? Isso vai impactar na vida das pessoas positivamente, negativamente? A gente tem essa preocupação. E eu quero dizer assim, o quanto que a esquerda, né, o pessoal, os progressistas, são mais críticos mesmo. Isso faz com que... Esse é o lado positivo. Tá. O lado negativo, com muitas aspas aqui, é isso, né? A gente tem dificuldade da ordem unida. Por exemplo, hoje esse mês nós vamos falar da importância para a sociedade do estado de São Paulo de combater a escala 6x1. Tá. É difícil, porque a gente não consegue fazer isso. Não, eu quero bater no Tarcísio, não, saiu tal coisa do Nunes. Então, de novo, né? Essa pluralidade do que é o PT, do que é a esquerda também, às vezes faz com que a gente ande com mais qualidade, mas em outras velocidades. Cria um ruído, né? Cria um ruído, porque tem coisa que precisa ser... Aí eu tô falando com o mestre aqui, comunicação tem um time, né? Se você perde o time, ou se você deixar muito difuso, né? Não chega, ou não chega como a gente gostaria que chegasse. Tem que ter uma linha de raciocínio ali, porque o embate, ele não espera. Não. Tem que ser na hora. E com as redes sociais, essa velocidade aumentou ainda mais, né, Rodrigo? Sim. Hoje em dia, você mesmo deu um caso aqui da morte do Lula, né? Então, esses vídeos... Eu cheguei a ver, numa campanha anterior, uma fala trocada do Bolsonaro. Uma frase do Bolsonaro com a voz do Lula. Então, aquilo confunde. Eu falo, mas peraí... Tem gente que toma como verdade. E aí vira uma premissa e você acaba pegando aquela bronca. Então é tudo muito complicado, mas achei muito oportuno a sua explicação sobre como o PT enxerga um projeto eleitoral. Isso é muito legal, até para quem não é da área, saber que existe todo esse cuidado. Não foi apenas um postzinho lá que você pegou uma foto e jogou lá e vai falar, pô, o candidato... Muita conversa, estratégia. Tem raciocínio por trás. Porque as redes sociais, elas mudam muito, né? A rede social do momento hoje é o Instagram. Sim. Mas também tem um TikTok aí, e você é muito frequente no TikTok, eu vejo seus vídeos, te parabenizo por isso, porque você tem uma atuação... Estou me esforçando, preciso melhorar muito, mas estou me esforçando. Não, você está muito bem, além de você ser ator, sou ator, então você se desenvolve muito bem na frente do celular, mas você consegue explanar muito bem as suas ideias, né? E é isso mesmo, é a espontaneidade que vende, né? Eu entendi que você tem que fazer, né? Senão você fica procurando, a luz grava, o próximo melhora, depois o próximo melhora. Só faz. Vai fazendo. O pessoal que tem me ajudado, eles falam isso. Não fica... isso daí eu achei que não. O próximo você corrige. Se o dado tá certo, se a informação tá correta, não fica tão apegado. Vai aprimorando. Vai aprimorando fazendo. Isso é muito bom, isso é muito legal. E eu acho que quebra o gelo, né, Rodrigo? Porque antigamente as campanhas eram só os informativos políticos, né? Então eram os jornais de bairro e os informativos políticos. E o corpo a corpo que o PT faz. Muito bem. Nas campanhas, né? Que eu acho que é o grande diferencial. Sim. Né? É a cerejinha do bolo dentro do partido, né? Mas hoje as redes sociais, elas tomaram uma proporção grande dentro desse processo eleitoral, e eleição após eleição, nós tivemos a primeira eleição com rede social, que foi a eleição da Dilma, que teve aquele boom e ela foi reeleita, e aí depois os movimentos aconteceram, tivemos impeachment. Então, quer dizer, a rede social, ela tomou e ela toma cada vez mais a vida do brasileiro, né? E ela pauta o café da manhã, o assunto do café da manhã. Sim, o tempo todo, né? Acho que as redes sociais, ela cada vez mais se confunde com a vida real, né? Eu acho que, inclusive, isso é um cuidado que a gente precisa tomar. Eu tô falando mesmo de
psicologia, né? É. O que que é real, o que que é virtual. Hoje o celular é uma extensão do nosso corpo. A Uhum. gente, é muito difícil você conversar, alguém esquecer o celular. Hoje em dia é difícil, você esquece se você tem dois. Mas porque você está ali o tempo todo pegando o celular, respondendo, né? Até o Lula brincou, teve uma última entrevista que ele fala, gente, eu não consigo entender porque o quanto que vocês ficam mexendo no celular o É. tempo todo, porque você está na reunião, fazendo a reunião ou desmarcando outra reunião. Então tem isso da virtualidade, né? Que vai nos pautando e vai tomando conta de fato da nossa vida, né? E eu converso muito com isso lá com a equipe, assim, conteúdo, sabe? As Uhum. redes sociais do PT. A gente precisa criar uma rede um movimento das redes sociais que também não entupa as pessoas de informação, que não é isso, sabe? Uhum. Então, achar esse meio termo é muito delicado. Mas, assim, eu tô com muita expectativa para viver. É. Que bom que a gente está vivo para viver esse ano eleitoral. Isso. Como a IA vai se comportar, É. como isso vai ser, a questão de quando sair, eu não sei se tem o próprio WhatsApp, né? Se vai ter alguma diretriz diferente. Estão Uhum. dizendo que tá para sair alguma coisa de diretriz pensando as eleições aqui no Brasil. É. Então, olha que loucura, né? A gente está esperando para ver quais são as regras que vão pautar a internet, já tentando fazer um exercício de prever o quanto que a internet, que é teoricamente comandada por nós, o quanto que isso vai interferir no processo eleitoral. Então, assim, é uma coisa maluca de se pensar, né? E extremamente interessante também. Porque, vou dar um exemplo para você. O PT tem uma rede que chama Pode Espalhar. Inclusive, se alguém estiver seguindo, joga lá no Google Pode Espalhar. Você consegue saber a informação do seu estado, o que o governo federal está fazendo no seu estado, no seu município, qual é a pauta que Brasília está tocando na semana. Então, assim, ao mesmo tempo que tem o esgoto das fake news que prejudica, mata a gente e destrói e atenta contra a democracia, essa mesma internet tá elegendo gente Tem bacana espaço. e tem espaço também para coisas extremamente positivas, né? Eu ia te perguntar uma coisa importante. Eu trouxe outros convidados aqui, políticos, né? O ex-prefeito Guti de Guarulhos, o Antônio Goulart, ex-deputado federal, e alguns outros também. Eu perguntei para eles, e vou fazer a mesma pergunta para você a respeito da polarização política. Porque, por um lado, ela acaba sendo boa, porque você só tem aqueles dois polos para discutir, mas ao mesmo tempo é ruim porque você não tem uma terceira opinião. Queria saber de você, como é que o PT enxerga isso, porque acaba sendo uma preocupação também para a eleição, né? Não, eu acho que eu não sei se eu dou conta de responder pelo PT, porque justamente por essa pluralidade que é o PT. É uma coisa macro, né, Rodrigo? Exatamente. Mas eu acho que para a democracia essa polarização não faz bem. Para a democracia. Né? Eu não estou falando de processo eleitoral. Porque a gente, primeiro, quando a gente tem a polarização e a gente vive isso no Brasil, a gente tem dificuldade de ouvir novas lideranças. De deixar nascer e surgir novas lideranças. Sim. Porque você sempre está ali, no time A ou no time B. Isso. Mas o Brasil não é só isso. Não. Né? A democracia não é só isso. Tem um monte de gente bacana por aí com desejo de construir a cidade, de construir o estado, de construir o Brasil. A polarização, ela nos rouba esse direito de ouvir essas outras pessoas. Ele acaba matando novos projetos. Matando, e a gente tem vivido isso. A gente tem A e B. Tanto que agora, com a possibilidade, né, do Bolsonaro, o Bolsonaro preso, né, ele ensaiou, mas ele fez questão que tenha um sobrenome dele concorrendo. Na urna, né? Na urna, porque ele está pensando no projeto dele, né? Não no projeto da direita ou da extrema direita. É um projeto pessoal. Pessoal, não é Brasil, né? Não é. Então acho que é extremamente prejudicial, né? Isso tem acontecido não só no Brasil, né? América Latina, em outros lugares do mundo também. Temos notícias boas aí da América Latina recentes também, em Portugal também, né, mudanças, bacana, mudanças significativas. Penso que para o Brasil ainda, a gente pensar nas últimas eleições, né? Nas últimas eleições,
a gente entende, o bolsonarismo cresceu muito no Brasil. Olha aí, a gente tem o Lula, com a história do Lula, fazendo o que o Lula fez todos esses anos de governo, e aí tem uma pesquisa e tem um sobrenome Bolsonaro colado ali, né? Então olha como é forte o Bolsonaro. A gente não pode desdenhar a extrema direita. Então, no último pleito eleitoral, foi extremamente importante a presença do presidente Lula, porque de fato ele era o único que naquele momento conseguiria vencer o Bolsonaro e tanto que provou isso. Então, naquele momento, foi importante essa união da esquerda, dos partidos progressistas, porque ali é o Brasil que estava em jogo. Sim. Não era simplesmente alternância de poder. E, infelizmente, eu acho que isso vai se repetir nessas eleições agora, porque é isso, a polarização, ela tira a possibilidade da gente levantar e conhecer novas lideranças. E aí, gente, já falei aqui que eu sou do Partido dos Trabalhadores, é óbvio que eu vou trabalhar para reeleger o presidente Lula, mas assim, não dá para, entre Lula e Bolsonaro, é claro, a gente precisa se unir em torno do Lula novamente, né, para fazer o último mandato, porque não que ele vai morrer um dia, mas aquele homem é tão forte que acho que vai viver uns 100 anos, mas ano que vem ele não pode as próximas eleições existe a alternância, são 2 mandatos e alterna, mas é importante porque novamente a extrema direita tá aí, como a cachorra, né, fica aqui atrás da gente respirando e a gente não pode bobear. Então a gente está entendendo que novamente a gente vai ter essa polarização e novamente a esquerda já está se organizando em nome do presidente Lula, porque também é a única pessoa nesse momento capaz de vencer essa extrema direita tão raivosa, né? Legal, Rodrigo. E você falou em organização, me lembrou muito na época que a gente se conheceu, da base, das reuniões políticas, daqueles encontros, né? Que você acaba tendo momentos próximos com a população. E é isso que acaba permeando muito uma eleição. Porque o eleitor, acima de tudo, ele é carente. Ele precisa de um candidato que ouça, né? Que vá até o seu local de moradia e poxa, que bom que você veio me ver. E a comunicação é extremamente importante nisso, né, Rodrigo? Não, extremamente importante. E aquele modelo que você viu, nós repetimos até hoje, porque também não é o modelo do PT, assim, na verdade. Por exemplo, eu sou chefe de gabinete do deputado Reis, né? Eu tenho um orgulho do caramba, assim. Nós temos um modelo lá de prestação de contas domiciliar. Então, as pessoas que estão em torno do nosso mandato, quem entra em contato com a gente via rede social, a pessoa fala, como que funciona? Fala, a gente pode explicar. Então, nós vamos até a casa das pessoas, a gente leva o nosso material, leva o nosso QR Code, explica o que o mandato está fazendo, presta conta do que foi pauta no mês, no semestre. Conversamos, é o que você falou, conversamos com as pessoas. E isso, para um deputado estadual, tendo em vista o tamanho do estado de São Paulo, é uma tarefa muito difícil. Mas lá nós é o nosso feijão com arroz. É um trabalho formiguinha, né, Reunião Rodrigo? na casa das pessoas. As pessoas, mas faz o quê? A gente fala o que a gente está fazendo, a gente está prestando contas. A gente foi eleito, o nosso mandato é um mandato popular, o povo que nos elegeu. Então, inclusive, se você quiser, a gente vai lá na sua casa, a gente senta, a gente entrega o nosso jornalzinho ainda, mas também já apresentamos o QR Code para seguir nas nossas redes sociais. A gente conta o que está acontecendo na Assembleia. Está tão distante isso das pessoas, parece que não, mas as pessoas olham a TV Alesp por ali, alguma notícia, é quase outro universo. Então, quando você quebra essa quarta parede e entra dentro da casa das pessoas com 15, 12, 7, 5 pessoas e fala, olha, tá acontecendo isso, a bancada do PT é desse jeito, a federação é essa, esse projeto foi o Tarcísio que mandou, isso a gente não conseguiu vetar. Você presta conta do que você está produzindo, dos projetos que você votou. Isso faz com que as pessoas entendam que a gente pode sim discutir política, que é mentira isso que a política não se discute. Isso. Política se discute, porque é a política que muda a nossa vida para o bem ou para o mal, né? E nós temos que mudar isso, né? Exatamente. Porque as pessoas... E a polarização faz isso, né? Faz, não, a política não. Inimizade, não vou discutir política ali, porque o fulano, o ciclano... Não vou ter Natal, não vou ter Ano Novo. Não, e você precisa discutir até para trazer melhorias para o seu entorno, né? Você precisa fomentar os seus vizinhos,
para ter uma subprefeitura forte, através da subprefeitura ter uma prefeitura forte, e depois você ter um deputado que te representa, e depois um governador que seja identificado. Você vai empoderando as pessoas, né? Isso agora como pedagogo, isso é formativo, né? É um processo de educação. Eu estava na casa de uma senhora também, é a mesma coisa. Não, religião e política a gente não discute, eu não gosto de política, eu pego o papel, e aí eu comecei a dialogar com ela. Falei, olha, ela estava 5 meses para marcar um exame médico. Ela reclamou do ponto de ônibus que ela é idosa e ela precisa andar 1 quilômetro. Ela reclamou que a rua dela tá cheia de buraco. Então, assim, eu falei, olha, isso tudo é a política. É política. E isso tudo a gente só resolve pelo voto e pela participação. Né? E aí, o bom de estar na casa das pessoas, na rua, conversando com as pessoas, é que você tem a chance, não de convencer, não gosto muito dessa palavra convencer, mas de dialogar. Dialogar, de falar, olha, aqui é importante, olha, o prefeito que aqui é o prefeito, que arruma, não é o deputado, isso não é o presidente, isso é o governador, a questão da segurança pública. Hoje em dia está um apagão na segurança pública, né? E não é de agora também, mas as pessoas, principalmente as mulheres que vão pegar ônibus à noite, tem que ficar com a bolsa, pegar o ônibus de manhã cedinho, né? Passa o cara de bicicleta e leva o celular. E a pessoa fala, isso é o prefeito. Não, isso não é o prefeito. Então, assim, esses encontros que a gente faz na casa das pessoas... Esclarecedores, se você estiver nos assistindo aí, quiser que a gente faça uma roda de conversa na sua casa para falar sobre política, prestar conta do nosso mandato, falar o que a gente está produzindo, a gente está à disposição. Vou aproveitar também aqui e mandar um abraço para o deputado Reis. É um grande líder lá na Lesp. O dia que você puder entrevistá-lo aqui... Bacana, vai ser um prazer. E ele foi vereador, 2 mandatos e meio, deputado estadual, pré-candidato a deputado federal, tem uma história na segurança pública que legal, gigantesco, é referência lá na Lesp. Convite está feito. Deputado, um abraço. Legal, Rodrigo, bacana. E, bom, além dessa sua formação política, dessa sua bagagem dentro da comunicação, que é extremamente importante, você também vem da área cultural. E uma área que está sempre lutando por espaço, né, Rodrigo? Sim. Sempre lutando, sempre com ausências ausências de verbas, ausências de espaços. Mas você, desde que eu te conheço, você... Sempre, assim, eu sou de teatro, eu sou um homem de teatro periférico, né? Sempre fiz teatro no Itaim Paulista, em São Miguel, Vila Ré. Naquele fundão ali da Zona Leste. Tiradentes, Guaianazes, porque... É isso, né? Fazer teatro periférico é extremamente difícil. E aí eu tô falando de tudo, de acesso, de orçamento. E eu brinco assim, que apesar de ter uma família, como eu te disse, uma família do PT, eu resisti muito tempo, porque é isso também, né? Porque o partido, né, essa dedicação, meu pai e minha mãe tinham uma ausência muito grande. Então eu falava, não quero isso pra mim não, você tem que ficar domingo, você tem que ficar o fim de semana, feriado, 1º de maio, eles estão sempre na rua. Então e aí eu fui fazer oficina de teatro com 13 anos na Penha. Eu lembro como se fosse hoje, assim, o primeiro dia. E sabe quando você descobre, fala, é isso daqui que eu gosto, assim, essa aqui é minha turma. Tocou teu coração. E aí eu digo que o teatro me devolveu para a política e para a política partidária, assim. Porque a partir daí eu comecei a fazer uma militância artística, né? Um artivismo, como a gente fala, né? Tem um artivismo, né? De discutir direitos humanos a partir do teatro. E isso foi me aproximando de novo para a política partidária. Mas eu sou ator, sou formado em artes cênicas, né? Sou ainda de um coletivo de teatro, Coletivo Cultural Sankofa. É um coletivo da Zona Leste de São Paulo. Hoje eu não estou mais no palco, porque nós que somos atores, a gente respeita muito, né? O palco é um lugar sagrado. E para estar lá, você precisa ter preparação. E hoje em dia, minha trajetória profissional tá caminhando por um outro lado. Mas eu tô com eles, ajudo em editais, em orçamentos, na construção ali dos projetos e das ideias. Mas é isso, eu sou um cara... As pessoas perguntam qual é a minha profissão, eu sempre digo assim, eu sou um homem de teatro. O resto eu tô me tornando, tô experimentando, estou temporariamente. Mas eu sempre serei um homem de teatro. Eu ia te perguntar o seguinte, o lado de você estar no teatro, primeiro como ator e depois nos bastidores, porque hoje você está mais nos bastidores. Sim, mais nos bastidores. Como é que é a prática das políticas públicas e onde que você vê o gargalo nisso tudo? Olha, eu acho que o grande... É uma discussão doída essa, né? Mas vamos pensar aqui primeiro, vamos falar na esfera
municipal, né? A gente tem 2 grandes editais aqui no município de São Paulo, que a gente tem o VAI e tem o Fomento ao Teatro. Primeiro que a gente tem uma discussão sobre a burocratização, né? Eu sou de um grupo de teatro que a gente demorou anos para conseguir alguma coisa, porque a gente não sabia. Uhum. Desconhecimento, A né? gente não sabe, imagina, com 18 anos, escrever o edital, ler o edital, entender o que é no orçamento, e não existe formação para isso. Isso faz com que você fique de fora e quem entendeu o processo vá ficando, vá ficando. Então, primeiro, a gente precisa de mais investimento e a gente precisa de democratizar. Aí veio o Fomento à Periferia, ajudou muito, porque levou mais pro fundão aqui da capital. Eu tô saindo do microfone, não. Eu vou me empolgando aqui. Então, foi levando esse acesso mais pro fundão. Dando possibilidades, dando né? possibilidade, mas ainda falta muita formação. A gente precisa investir, né? As casas de cultura aqui do município estão bem, que poderia, né, ser um celeiro, estão bem abandonadas, né, bem esquecidas pelo o governo atual, e esses fomentos estão congelados, assim, a gente não tem uma atualização. Os grupos crescem, vão se profissionalizando, e tá, eu peguei o edital, e agora o que eu faço? É como se, o cara quer viver fazendo teatro. Sim, é uma profissão. É uma profissão digna. Digna e também essencial para a democracia. É que anos atrás isso era marginalizado, né, muito Rodrigo? marginalizado. Ele faz o que? Ele faz teatro. Ele faz o que? Ele faz circo. Não, ele é da dança. Ele é profissional da dança, ele é profissional do teatro, ele é um profissional circense, que além de levar entretenimento para a sociedade, ele leva reflexão. Né? Então, reflexão, educação, formação. Então, a gente entender a arte como ponte para a construção de uma sociedade mais saudável também. Ainda bem que houve essa mudança, né? Sim. E esse entendimento também é fruto dessa nova geração, né, Rodrigo? Acho que sim. Como é que vocês trabalham a comunicação? Porque, assim, tem um público, os mais antigos, que tem um diálogo, e tem esses jovens nessa nova absorção de conteúdo. Como é que vocês, na Secretaria de Comunicação, conseguem balancear esse... É sempre um desafio. É como eu estava explicando, que a gente entendeu na Secretaria que tem município que é muito melhor nesse momento, por exemplo, investir em uma rádio comunitária que tem lá dentro do município, do que... Então, assim, são realidades diferentes. O nosso exercício, isso não quer dizer que a gente acerte o tempo todo, é conversar. Então, a gente conversa no município, a gente conversa com o PT local, a gente tenta gerar um diagnóstico para oferecer um cardápio ali para o município, porque assim, Eduardo, quem precisa fazer é um município. A gente tem que ser um facilitador. Sim. Não adianta a gente chegar no município falando, aqui vai ser Instagram, aqui vai ser o Twitter, você vai fazer um podcast mensal e vai vincular na rádio. Não adianta, isso não funciona, né? Eu preciso entender o que aquele município precisa e oferecer um leque de opções para que ele possa aderir. Mas é sempre isso, a gente está sempre nesse impasse, né? Vamos usar o digital e o analógico, né? A gente agora vai, por exemplo, a gente investiu, estamos investindo nas redes sociais, no site, tal, mas a gente vai fazer um panfleto agora. Aí tem essa... a gente vai fazer, porque tem município que não tem, não adianta. Não adianta a gente... A realidade, ela se impõe. Então, a gente vai fazer um panfleto organizado, um panfleto vai ter o QR Code, vai ter os dados lá, inclusive, para você pegar a informação no site do PT, no Pode Espalhar, na Secretaria do Estado, mas a gente vai fazer. A gente precisa divulgar, por exemplo, o quanto que o governo Lula tem investido no estado de São Paulo. A gente tem feito, tem na nossa rede, tem no nosso site, mas a gente vai fazer um panfleto também para chegar aonde essa internet não chega, onde o hábito ainda não está construído. Fomentar a boa informação, né? Isso que acho que esse é o grande resumo, assim. A gente precisa espalhar dado bom. Não importa, claro, com estratégia, com prudência, com organização, mas a gente não pode deixar de espalhar o dado bom. Senão a gente acaba perdendo espaço para má informação, para os maus veículos. Exatamente. E a gente sabe que isso acontece e acontece muito, e aí né? tem essa política que não é tão boa, que você conhece, porque aí tem lá um município, ou até um bairro aqui do estado... Não vai recurso. Não, e que aí tem um jornal local.
que também tudo que ele diz é dito como verdade. E o jornal ele pode estar na mão de gente boa e de gente não tão legal. Isso também a gente não quer interferir lá no município ou no bairro. A gente quer mandar informação real. Ó, é isso, o governo Lula, tô dando um exemplo, poderia ser outro, mas o governo Lula investiu tanto nesse município. Ah, foi SAMU, foi construção, explicar. Falar, foi isso que aconteceu, é isso que a gente tem tentado fazer virtualmente, ou de forma analógica, ou de outras formas que são possíveis aí dentro do PT. Legal, Rodrigo. Queria saber um pouco sobre o seu futuro político, né? Porque hoje você está à frente de um departamento de comunicação. Teu futuro político vai sair candidato, não vai sair candidato? Como é que vai ser o seu trabalho? Porque esse é um ano singular, né? É um ano especial dentro de um partido político, claro, né? É um ano de organização e ação. Assim, sendo muito honesto para você, assim, o deputado que eu trabalho, que eu coordeno o mandato dele, o deputado Reis, ele é um pré-candidato a deputado federal. Legal. Foi convidado pelo presidente Lula, né, até pela postura e pelos embates que ele tem travado ali. Acho que hoje é uma das principais figuras de oposição ao governo Tarcísio. Reis tem comprado muita briga, né? Muito, ele é bom de briga. E ele é bom de briga. Você vai entrevistá-lo aqui, você vai entender o que eu estou dizendo. Então, isso chamou a atenção e o Lula tem feito esse movimento e o convidou, e ele será pré-candidato a deputado estadual, porque a legislação nem permite que a gente diga ainda candidato, né? Candidato só na hora certa. Isso ficou um espaço lá na Assembleia Legislativa e nós nos reunimos com o nosso coletivo. Eu coordenei a campanha do Reis. Né? Então eu sei o quanto que foi difícil para conquistar aqueles quase 110 mil votos. E não foi de internet. Nossa. Foi o voto, esse que você falou, é o olho no olho, reunião domiciliar, conversa. É o corpo a corpo, né? Corpo a corpo. E aí a gente entendeu que o meu nome nesse momento era o nome mais, não o mais preparado, mas que estava ali em melhor condição de disputar. Então eu estou pré-candidato a deputado estadual, representando a educação, a cultura e a juventude. Então eu estou nesse lugar, estou muito animado, porque é o que eu gosto de fazer. Obrigado. O que eu gosto de fazer, a gente está muito animado, essa possibilidade de ter um mandato jovem dentro da LESP, uma LESP que é extremamente, no mau sentido, envelhecida, não é uma questão de preconceito com as pessoas mais... Mas a gente precisa renovar. O Reis o Reis é um defensor da renovação, a gente precisa apoiar o Rodrigo. Rejuvenescimento, né? Jovem. Se a gente entende que o PT... ainda um partido importante para o Brasil e tem se mostrado importante para o mundo, a gente precisa pensar na continuação. E aí a gente precisa falar sobre renovação. E isso assusta muita gente. Sim. Porque isso quer dizer que eu vou ter que abrir mão. Sim. O novo assusta, né, Rodrigo? E aí quando as pessoas mas vai ter que abrir mão, vai ter que alternar e vai chegar o meu momento de alternar também. E a gente vai continuar construindo o Brasil e colaborando na construção da nossa democracia, que é extremamente construída, né? Ela não está posta, ela não está dada. A gente corre riscos, então a gente precisa estar o tempo todo vigilante. E eu acho que a minha pré-candidatura ela vem nessa perspectiva da renovação e de continuação na defesa da democracia. Bacana, cara. Fico feliz aí. Sucesso para você. Eu acho que precisamos de novas mentes, de novas cabeças, de novos projetos, de uma visão diferente, né? E sucesso para você, cara. Eu quero agradecer toda a produção aqui do programa, agradecer a Aline que está aqui me acompanhando, agradecer você que está nos assistindo. Se puder nos seguir nas redes sociais, né, vou pedir para colocar aqui, Legal. É chique, né? Falar, vai estar aqui embaixo aqui as redes sociais para que vocês possam nos seguir e acompanhar um pouco do nosso trabalho. E gratidão, obrigado, sorte Rodrigo. aqui para você. Obrigado. Tiver o nosso, eu que te agradeço. Queremos te apoiar aqui, tá com você, porque a gente sei que você é um cara do bem. Obrigado. Mas antes de você se despedir, temos o nosso tiro curto e jogo rápido. Você não vai fugir. Eu já achei que eu tava acabando aqui. Não, você não vai fugir dessa. Fala lá. Me fala o que é comunicação para você. Em uma palavra ou... Em uma palavra. É difícil? Verdade. Verdade. Você foi bem nessa, porque comunicação tem tudo a ver com verdade, né? Falamos de fake news, tínhamos que falar da verdade, né? É isso que eu ia falar, até quando tem mentira. A democracia se constrói com... responsabilidade. Legal. Um valor que guia a sua atuação. Honestidade. Educação transforma por quê? É difícil ir uma palavra. É difícil. Não pode. Eu vou ser bonzinho porque você é meu amigo. A educação é a ponte para a construção da nossa sociedade. Então, é a ponte. Todos precisam passar por um processo educativo. Ela é o pilar de tudo. É o pilar central.
É o pilar de tudo. E você foi muito feliz em dizer que uma das suas pastas é a educação. Sim, sem dúvida. Eu sou professor, né? Fui da rede estadual, Legal. categoria O, dei aula em projeto social, então eu sou um defensor. Acho que os professores e as professoras e os profissionais de educação merecem ser valorizados. Isso é muito bom, isso é muito importante. E uma palavra que define a sua militância. Lealdade. É porque você contou uma história, seu pai, sua mãe, isso vem de Acho que família, né? lealdade aos meus princípios, às coisas que eu acredito, às pessoas que estão do meu lado, às pessoas que toparam esse projeto conosco. Eu sou. Comprou a ideia, né, Rodrigo? Eu sou um cara, olha, com toda a humildade, é difícil a gente falar, eu sou um cara extremamente leal. Eu acho que a lealdade tem um poder gigantesco. Bacana, Rodrigo, feliz de te ver aqui. Foi um papo super agradável. Ó, ficamos aqui 46 Nossa, minutos super conversando. rápido, super rápido. A diferença é que o nosso bate-papo foi gravado agora, né? Mas sucesso pra você, tá? E você volta quando se tornar deputado. Exatamente, eu volto para prestar contas aqui, falar o que a gente está produzindo. Tá certo. Prometo um mandato extremamente plural, diverso, de fato um mandato popular que vai dialogar com o Estado de São Paulo e contribuir, porque também se não contribuir não serve para nada. Tá ótimo, Rodrigo. Obrigado, viu? Obrigado mesmo, de coração. Satisfação em estar aqui com você. Obrigado. Um abraço. E para você que curtiu o nosso programa, compartilhe e curta o nosso canal. E até a próxima.